Eu vou ler 3 textos com você. Você me acompanha, por favor. Olha aí, Atos capítulo 17, versículo 24 a 29. Paulo, ele está pregando, né? Paulo está passando por lugares, e ele está agora de frente, está diante de pessoas religiosas. E religiosas aqui é no sentido de cada um crer numa coisa, cada um acredita num jeito. Então é isso que ele está falando aqui. Me acompanha, olha. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, supre cada necessidade. De um homem só, de um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Pausa, vou continuar a leitura. Isso aqui tem que acontecer na nossa vida. A palavra de hoje é uma explicação de como acontece algo, e acontece quando isso for realidade, quando isso aqui, ó, nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso tem que acontecer. Estou falando isso para que talvez agora você já busque isso. Eu quero isso para mim. Eu quero, Senhor, que essa palavra tenha efeito para a minha vida. Eu quero isso para mim, ok? Segue comigo a leitura. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele, e por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. Segue comigo, mais um texto ainda, Filipenses capítulo 1, versículo 21, 22. Por isso que eu pedi para a sua mente estar em modo estudo, porque nós vamos ler vários textos, nós vamos extrair de textos bíblicos, tá bom? Por favor, me acompanha aí, olha. Diz assim o texto: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir frutos para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Vou te pedir algo, repete comigo, fala assim: para mim, toda a igreja junto, vai, para mim, viver é Cristo. Isso tem que acontecer. Acontecendo isso, você vai entender que fica fácil aquilo que está tão difícil para você. Aquilo que algumas pessoas me procuram e falam: pastor, eu sei, mas eu não consigo. Você vai entender que vai conseguir se isso aqui for realidade na sua vida. Mais um texto, segue comigo, João 3,30. João capítulo 3, versículo 30. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Isso tem que acontecer. Ele tem que crescer e eu tenho que diminuir. Ele tem que aparecer, eu tenho que desaparecer. Se isso acontecer, algumas coisas que é tão difícil vão se tornar fáceis. Elas vão acontecer, vão fluir na sua vida de forma melhor na sua vida. Alguém crê nisso? Vamos estudar essa palavra, por favor. Uma fase muito difícil da minha vida, isso já é a pregação, tá bom? Você que vai anotar, preste muita atenção nisso aqui. Uma fase muito difícil da minha vida foi quando eu saí de casa, muito cedo, adolescente, muito novo. E
adolescente assim, meio contrário às regras de casa, aos padrões de casa, ao modelo de casa, meio rebelde a isso, não aceitando muito aquilo não casava na minha cabeça, né? E nós temos uma ideia de liberdade errada, porque a ideia de liberdade para a gente é não precisar de ninguém, é não esperar ninguém. Um dia vai descobrir que está errado isso. E aí eu saí de casa, adolescente, novinho, 14 anos de idade, saí de casa e fui para outro lugar. Eu queria me livrar da minha casa, só que eu fui para uma outra casa, para um outro lugar. Saí de Guará, fui para São Paulo, eu estou em outra casa, só que casa que tem regra, que tem padrão, que tem modelo, que tem algo. E não adianta, você não concordava com a sua, agora você está diante de outras. E aí eu criei um modo em mim de fingir que concordava. Então eu concordava com aquela regra, eu concordava, fingia que concordava, que aceitava, porque eu precisava, até o dia em que eu me veria livre daquilo. Era a liberdade que eu buscava uma liberdade de que vai haver um dia que eu não vou precisar daquilo. Isso não é liberdade, mas segue o barco, vamos lá. Então eu passei a viver dessa maneira. É o retrato da igreja em si. É a igreja que ela sai do mundo, agora ela já não gosta mais do mundo, ela vem para a igreja. Então ela finge gostar da igreja, porque ela ainda não se transformou. Então ela finge aceitar as regras da igreja, o padrão da igreja, o modelo da igreja, até que um dia ela não precise mais. Por isso que geralmente todos que vêm a uma igreja ou chegam a uma igreja, chegam necessitados, arrebentados. Então ela se submete a um modelo de uma igreja, de uma religião, até que ela não precisa mais, que a vida dela se conserte, ela esteja bem. Então ela não precisa mais esse negócio de igreja, de padrão de igreja, de regra de igreja, porque ela não passou por um processo de transformação. Entende isso? O que eu não sabia é que um dia esse adolescente que rejeitou as regras, os modelos, os padrões, um dia seria pai e teria que falar para os seus filhos daquilo que ele recusou um dia, daquilo que ele um dia fugiu. E agora eu estou diante dos meus filhos, falando para eles algo, e isso só foi possível, isso só aconteceu por causa de Cristo na minha vida. Essa transformação de um menino, de um adolescente que não aceitava aquilo, que um dia entrega a sua vida a Cristo. Entreguei minha vida com 15 anos de idade, 14 para 15 anos a Jesus. Essa transformação de Cristo na minha vida me levou nesse processo a ser pai e poder ministrar na vida dos meus filhos, que não saíram de casa e não vão sair de casa. Até quem casou não saiu. Aleluia. É a transformação de Cristo na nossa vida. Porque se não acontecesse essa transformação de Cristo, essa mudança, eu seria um adolescente cuidando de uma família, que é o que nós temos muito na sociedade hoje. Pessoas que não se permitiram ser transformadas, gerando, cuidando, criando. Palavra de hoje que eu quero estudar com você, queria muito estudar com você essa palavra aqui. Palavra de hoje é necessária, é muito importante isso, é necessária uma transformação, é necessário. Você pode falar isso para a pessoa do lado antes que ela durma? Fala assim: é necessário isso é importante. Eu não sou professor, por favor, hein? Não estudei isso não. Isso aqui é matéria de pesquisa. Fui pesquisar, achei legal, inclusive.
Alguém gosta de biologia aqui? 1, 2, 3. O resto não gosta de nada. Em biologia, metamorfose se refere a um processo de desenvolvimento em que um organismo passa por transformações físicas, estruturais, muito significativas. Geralmente envolvendo transição de uma fase para outra. Metamorfose é uma grande transformação que ocorre em certos animais durante o seu ciclo de vida. Essa transformação envolve, gente, mudança muito forte, muito visível. Deixa de ser uma lagarta e se transforma em algo. Deixa de ser uma larva e se transforma em algo. É necessário. Algumas coisas que até pessoas que eu atendo aqui durante a semana, pessoas que já chegam falando: pastor, eu sei que o senhor vai falar, eu sei que o senhor vai falar que eu tenho que confiar em Deus, eu sei que eu tenho que confiar em Deus, eu não consigo, porque não houve uma transformação. E é sobre isso que eu quero falar. Quando essa transformação acontece, quando esse agir de Cristo na nossa vida acontece, quando isso é real, algumas coisas que nós precisamos passar, esperar em Deus, que para muitos é difícil, pastor. Isso é natural em alguém que Cristo está transformando diariamente. É uma obra contínua e diária. Vem comigo, estuda comigo. Olha, o primeiro aqui, olha, João, eu vou pegar lá João. João disse, João falou isso. João vivia uma vida maluca. E João disse assim: ele tem que crescer em mim e eu tenho que diminuir. Isso é uma realidade, isso tem que acontecer. Talvez alguém falasse: João, esse modo seu de viver é muito estranho, João. João, eu não consigo entender o jeito que você vive. Ele vai dizer: gente, só que o que acontece em mim e que para você talvez não tenha sentido, que para mim importa, para mim é importante, para mim que ele cresça na minha vida e que eu não cresça, e que eu vá desaparecendo dia a dia. Esse cara, essa personalidade, esse temperamento vai aos poucos desaparecendo e Cristo vai aparecendo cada vez mais. Então confiar é um hábito da minha vida, porque eu estou nele, é mais ele do que eu. Alguém ouviu isso? É muito natural, porque é pouco de mim, tem quase nada de mim que resiste ao agir de Deus. Para mim é importante que ele cresça na minha vida. Você pode passar anos dentro de uma igreja e isso nunca ser uma realidade para você. E aí algumas coisas que eu venho aqui pregar aqui, eu estou pregando para você, é difícil para você, porque ele não cresceu em você, não houve uma mudança estrutural em você, de que antes era muito você mesmo, era você, agora não é mais, agora é ele, é tudo ele. João capítulo 15, versículo 5, vai aparecer aqui na tela, olha aqui. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olhe para cá um minuto só. Nós somos só o ramo, ele é a árvore. Essa árvore tem que crescer. Essa árvore tem que crescer. Alguém diga amém. Essa árvore tem que crescer cada vez mais. E eu continuo sendo um ramo. E cada vez que essa árvore crescer cada vez mais, ela vai dar frutos, ela vai produzir. Ela tem que ser viçosa, ela tem que ser grande na minha vida. E eu continuo sendo um ramo, que faço parte de uma grande árvore. Uma árvore que não cai,
Uma árvore que pode soprar ventos fortes, ela não cai, e o ramo que está ligado nela não cai. O problema é que talvez você tente ser a árvore, quando na realidade a árvore é Ele. Eu sou só um ramo ligado nele, e sem Ele eu não posso fazer, sem Ele eu não sou. Para mim é importante que Ele cresça na minha vida, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Aí talvez alguém vai perguntar: como é que você consegue? Não, não sou eu que consigo, é Ele que consegue em mim. 2, anote, por favor, faz um estudo aí comigo, segue comigo, vamos lá. Paulo disse, Ana, o seu sorriso é a coisa mais linda do mundo. Ana, continua sorrindo para mim que eu vou pregando. Em vez de ficar olhando para os outros com cara fechada, eu vou ficar olhando para você, Ana. Vamos lá. Paulo disse: para mim o viver é... Para mim viver é Cristo. Longe dele, eu não existo. Não existe essa vida. De fato não existe. Preste atenção no que eu vou falar. O que existe é repetição de fatos, não é vida. Preste atenção. Viver de fato é Cristo em mim, porque em mim Ele faz novas todas as coisas. Quem está em Cristo, nova criatura. Sem Cristo, repetição de fatos. Meu pai era, minha família era, é repetição de fatos. Em Cristo, tudo isso é quebrado na minha vida, toda essa maldição, essa falência, esse legado, essa doença, essa vergonha da família, essa vergonha genética, esse desastre de percurso, tudo isso é quebrado. Cristo em mim, esperança da glória, é outra história, muda tudo em mim. E para mim viver de fato, viver sem repetição de fatos, é Cristo na minha vida. Viver em Cristo é novidade de vida. Olha, eu não sei se alguém está vivendo isso. Se alguém estiver vivendo, vai dizer um amém. Todo dia é algo novo. Loucura que eu vou falar, eu sei que é. Mesmo com problema. Que Ele é a minha esperança. Ele é a minha esperança. Passando uma luta terrível, passando situações das quais todos nós iremos enfrentar, porque nesse mundo tereis aflições, mas acorda todo dia, Ele é a minha estrela da manhã, o sol da minha justiça. Todo dia acorda para uma nova vida, e sobre todas as coisas eu sou mais que em Cristo. Então para mim o viver é Cristo. Salmo 73, 26. Antes de eu ler, você tem aparelho eletrônico? Aqui é um aparelho eletrônico. Não sei se alguém tem algum aparelho eletrônico que a bateria morreu. Ok? Aparelho eletrônico que a bateria não funciona mais. Só funciona como? Como? Ligado, né? Viver em Cristo, a bateria morreu, meu irmão. Só funciona na tomada. Não toque nessa tomada, senão eu desligo. Qual que é o problema de muitas pessoas? Ela ainda tem uma bateria falhando, mas ela ainda tem uma bateria. O que é culto para ela? Vir na igreja, carregar bateria. Então ela vem a um culto, a bateria dela, alguns duram até chegar em casa, alguns duram a segunda, dependendo se a segunda não é muito difícil.
Porque alguns voltam para o culto de quarta-feira desesperados. Pastor, porque a bateria acabou. O morrer, irmãos em Cristo, é acabar essa bateria. Joga fora. Não quero funcionar mais recarregando bateria. Não quero mais. Por que algumas pessoas durante a semana estão esgotadas, mortas? Pastor, estou desanimado. Porque você funciona recarregando bateria. Mas o correto, de fato, que tinha que funcionar é ligado nele o tempo todo, a ponto de falar: não me tira da tomada. Porque se tirar da tomada eu desligo, porque sem ele eu não funciono. Sem ele eu não sou. Sem ele eu não existo. Alguém diga amém? Eu funciono porque estou ligado nele 24 horas. Em paz me deitarei e dormirei, porque eu estou ligado nele. E quando eu acordo pela manhã, ainda que o meu problema esteja lá, eu estou ligado nele, e nele eu posso todas as coisas. O que para muitos é difícil, porque ele carrega a bateria e vai na bateria dele, e aí a bateria dele não suporta. Mas eu não estou na minha bateria. Para mim o viver é Cristo. Eu funciono ligado nele 24 horas. No momento de uma luta tão grande, eu estou de pé porque estou ligado nele. Esse salmo é muito bonito, diz assim: minha saúde pode acabar, meu coração pode fraquejar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança eterna. Você talvez pergunte: mas como que consegue? Eu consigo porque para mim viver é Cristo. Estou ligado nele. Isaías capítulo 40, versículo 31. Talvez você vai entender melhor o texto agora. Isaías capítulo 40, versículo 31. Entenda que esse esperar em Deus tem a ver com estar ligado nele. Cuidado, porque eu posso estar pregando algo que não faz sentido para você, que recarrega a bateria. Porque se você recarregou, você está confiando na sua bateria. Esperar está ligado nele. Eu vou falar sobre isso no final. Isaías 40, 31 diz: mas os que esperam no Senhor sempre renovam, sempre renovam as suas energias, sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as forças. Fala para a pessoa ao lado assim: sua vida vai ser assim. Fala para ela aí. Você vai viver desse jeito aí. Você vai correr e não vai cansar mais. O profeta diz assim: até os jovens se cansam, mas quem está nele não se cansa. Renova sempre. É vinho novo sempre. É unção de Deus sempre. Não falta óleo sobre a cabeça. Crê nisso? Segue comigo. 3. Nele movemos, nele nos movemos. Esse mover é praticamente tudo. E eu sei que talvez alguém vai dizer: pastor, não é radical isso? Não é. Tudo, todas as decisões, todo o agir, toda a reação, tudo é Ele. O mover é Ele. O próximo passo é Ele. Já tentei por mim. Já usei de todos os subterfúgios que podia usar, já tentei, decidi parar, e decidi mover nele, decidi esperar, porque quando Ele é o próximo passo na minha frente, dá certo. Quando Ele vai à minha frente, o caminho é perfeito. Quando Ele é a minha retaguarda, eu estou seguro. Quando a minha vida, o agir da minha vida é nele, esse mover é tudo, não faço se Ele não fizer. É como alguém que está andando olhando. Ontem eu estava numa festa, muito gostosa a festa,
e uma pessoa nos recebeu muito bem lá, estava conversando com a gente, um senhor, não posso falar que é senhor, senão ele vai ficar bravo, ele não está aqui, posso falar. E ele falou assim: pastor, meu pai era festeiro, e meu pai, ele fazia festa e falava para os filhos, ele falava assim, ninguém senta, ninguém come nada. Quem já foi assim? Quem o pai falava assim, quando você ia visitar alguém, o pai falava assim: não pegue nada, que hoje a criançada detona, né? Mas pula, vamos, segue o barco aí. Que a gente ia na casa dos outros, tinha umas coisas de comer gostosas, tinha assim, e a gente doido para pegar aquilo, a gente olhava para o pai primeiro. Às vezes até a pessoa oferecia, porque sabia que a gente queria, porque a nossa cara era de pedinte. Não sei a sua, mas a nossa era quase que assim, já querendo, né? E aí a pessoa olhava para nós: quer filho? E a gente querendo pegar, mas sabia que se pegasse ia levar uma surra. Aí a gente olhava para o pai, para a mãe, olhava e ficava esperando o dedinho fazer assim, assim ou assim. Se o dedo fazia assim, gente, aleluia, mas se fizesse assim, não pegava. Você tem procurado isso na sua vida, olhar para Ele, a ponto de que alguém pergunta: você não vai fazer nada? Eu estou olhando para Ele. A hora que Ele me der um sim, a hora que Ele me der um sinal verde, a hora que Ele mexer no meu coração, eu vou. E eu sei que eu não vou errar, porque se Cristo está comigo, não perderei nunca. Tem muito a ver com consultar o Senhor. Senhor, o Senhor quer isso para mim? É isso que tu tens para mim? A minha vida está no Senhor. Senhor, eu não sei o que eu faço. Muitos conselhos são bons, mas a resposta certa na minha vida vem do Senhor. Estou esperando o Senhor dizer sim para mim. Enquanto isso, esperarei nele. Vou esperar nele. Estou olhando, elevo os meus olhos e alguém pergunta: o que você vai fazer? Eu digo: estou olhando para ele. Ele vai se mover na minha vida. Eu verei Deus agindo na minha vida. Eu verei que foi Deus na minha vida. Eu verei a mão de Deus agir na minha vida. Ele diz: guiarei a tua entrada e a tua saída. E você vai ser bendito na cidade e no campo. E eu vou abençoar toda a obra das suas mãos. Salmo 32, 8 e 9. Preste atenção nesse texto. O Senhor diz: eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Alguém diga amém. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Ponto. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. Não fique chateado comigo, vou usar uma expressão chula aqui, mas não fique chateado comigo. É como se no domingo nós permitíssemos Deus colocar uma cela em nós. Aí Ele dirige, Ele sobe, Ele dirige, uau, a gente experimenta isso, porque a sua vontade, ela é boa, perfeita. A gente sai daqui, tira a cela e ninguém mais põe cela em nós. Nós fazemos o que nós queremos. Não deixamos Ele ser Senhor da nossa vida.
não nos movemos debaixo dessa servidão, onde Cristo é Senhor da nossa vida. Sendo Senhor da nossa vida, Ele diz: eu guiarei você num caminho melhor para você. Eu vou cuidar de você. 4. Quem está acordado, diga amém, vai. Vamos lá. Você perceber que a pessoa ao teu lado está assim meio, você cutuca, tá? Vamos lá. É o ar-condicionado. Vamos lá. Nele existimos. Existimos. Você não deve lembrar do primeiro, né? A cara que você fez agora, você está assim. Vamos lá. Nele existimos. Vamos lá. Esse existir é ter identidade. É ter identidade, passar a ter identidade. É importante, isso tem que acontecer. Imagina um processo interrompido. Perdeu a identidade. Não sabe direito quem é. Razão pela qual tem muita gente dentro da igreja, está na igreja, faz parte da igreja, e não tem certeza da sua própria salvação, porque não atingiu uma identidade. Ela não deixou o processo de transformação, é necessário. Ela não deixou todo o processo se concluir. Então ela era uma lagarta, e aí no meio do caminho foi interrompido um processo, e você não sabe o que é isso agora, porque não se transformou na borboleta, não atingiu lá, não chegou lá, não permitiu a obra ser completa. Ele quer mudar toda a sua estrutura, tudo em você ser transformado. Quem quer isso? É isso que eu quero para a minha vida. O que o Senhor começou, termina na minha vida. Eu quero ter uma identidade. Preste atenção. Eu não sou fruto da relação sexual de um homem com uma mulher. Pastor, acho que o senhor não estudou. Não, eu estudei. Eu sou mais que isso. Porque ainda que essa relação sexual de um homem e uma mulher gere uma criança, e uma mãe rejeite essa criança, Deus nunca me rejeita. A minha identidade está nele. Ainda que haja uma rejeição paterna, um abandono paterno, jamais te abandonarei, diz o Senhor. Tu és meu. A minha identidade está nele. Essa relação do homem e da mulher que gera um fruto, e essa relação do homem e da mulher se divide, se separa, se quebra, tem um fruto dividido entre pessoas que cada um foi para um lado. Ele não se separou de mim, e ainda que eu me separe dele, ele não se separa de mim, porque a minha identidade é de filho dele. Alguém está entendendo isso? Nele eu existo, eu tenho identidade. Meu pai não me reconheceu como filho. Passei a vida chamando meu pai de tio, porque ele não quis ser chamado de pai, ele não reconheceu como filho. Então imagina você crescer, sua adolescência, sem entender esse processo. E aí você imagina, toda vez que alguém perguntasse nome do pai, eu falava assim: não, eu não tenho pai. Aí a pessoa falava: não, mas todo mundo tem pai. E aí eu dizia: então eu não sei quem eu sou. Então, mas seu RG, aí só tinha o nome da mãe, Adélia Canuto de Santana. Eu falei: nossa, não tem nome do pai mesmo. Está me ouvindo? Agora olha bem para mim. Na minha identidade, eu tenho um pai, e ele é eterno, e ele sabe o meu nome, e ele escreveu o meu nome, e eu vou estar com ele para sempre. Ele não me rejeitou, ele não me negou. Então eu sei quem eu sou nele. A minha identidade não foi construída num homem e numa mulher, foi construída nele. E aí em mim ele faz novas todas as coisas, e eu posso gerar filhos
que tem uma identidade paterna, materna, e tem mais outra ainda, que além de ter família, eles têm um Pai Celestial. Por isso que a minha família será bendita, por causa da identidade que Ele construiu em mim. A minha geração será abençoada. E é lindo porque diz até 1000 gerações de uma identidade restaurada. Da identidade que não era restaurada havia maldição. Até 4ª geração havia uma maldição. Foi quebrada, anulada, desfeita. Agora a bênção está sobre a minha geração. Por quê? Porque eu existo em Cristo. Eu tenho essa identidade. É o meu DNA. Salmo 139, lê comigo, versículo 13, 15 e 16. O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo que estava sendo formado, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo de meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. A minha identidade está nessa formação aqui. Eu existo porque Ele me criou. Amém. Quando Jesus fala isso para Nicodemos, é necessário isso acontecer na sua vida. Ele não entende, ele fala: como pode um homem entrar na barriga da sua mãe? Ele fala: não é esse processo, é nascer de novo. Você que está me ouvindo aqui, preste atenção. É necessário acontecer isso, nascer de novo, existir nele, viver nele, se mover nele, que ele cresça e que você diminua. É necessário isso acontecer. Permita que isso aconteça. E aí eu termino a palavra de hoje. Você vai entender por que eu falei tudo isso, tá bom? Eu vou terminar essa palavra. A palavra de hoje é necessária, é importante, é fundamental essa transformação. Porque isso que eu vou falar agora, que é algo que a gente prega constantemente, que a gente bate, que a gente fala, que algumas pessoas vêm, as pessoas já vêm procurar: pastor, eu sei que o senhor vai falar, mas é difícil. Por que é difícil? Porque ela não está vivendo essa realidade. Agora você vai entender o que eu vou falar, se torna mais fácil, ok? Por que é necessário toda essa transformação de Cristo na sua vida? Dele existir em você, de ser Ele e não você. Para quê? Vamos lá? Rapidinho. Para você confiar. Pergunta a pessoa lá se você confia em Deus. Por que é tão difícil? A gente fala isso: confia, você confia? Pastor, eu quero, mas é difícil para quem não, Cristo não está trabalhando o coração dela. É muito difícil esse confiar, esse dar passos em Deus, ter certezas em Deus, estar seguro nele, porque Ele não falha, Ele é real. Abacuque 3, 17, 19. É essa confiança que eu queria falar para você. Essa confiança que, para quem está vivendo dessa maneira, não é difícil. Não é difícil, isso é natural para ela, confiar desse jeito. É fechar os olhos e saber: Ele me segura. É saber que o mar vai abrir, é saber que a provisão vai vir. É uma confiança tão forte, tão forte. Alguém tem essa confiança? Diga um amém aí. Que às vezes algumas pessoas nem entendem, olham para a gente e falam: mas como? É porque é Ele em mim, não sou eu. Eu não estou lutando para confiar. É uma dependência tão grande dEle. Então confiar para mim é um modo. Eu entrei no modo confiança, porque eu não carreguei bateria, eu não estou na bateria para confiar em Deus, porque a minha bateria não suporta essa confiança. Em pouco tempo ela vai acabar. Alguém entende o que eu estou dizendo aqui? Como se eu estivesse falando de aparelho eletrônico, que algumas coisas a bateria acaba rapidamente. O meu celular não atualiza mais nada.
Agora tudo tem atualização, né? Negócio de atualizar. O meu nem pede para atualizar, porque não cabe. Não atualiza mais nada. Não sei, acho que é a memória que não suporta, sei lá o que é. Não, é velho também. Mas preste atenção, quem está ligado nele se atualiza sempre. Sempre tem algo novo da parte de Deus sobre a sua vida. A bateria suporta quando está ligada nele. Às vezes o problema é tão grande, o baque é tão grande, a perda é tão grande, a minha bateria não suporta, mas eu não estou na minha bateria, eu estou nele, eu estou ligado nele. Aí alguém pergunta: como é que você está de pé? Eu estou de pé nele. Tira ele, eu caio, não aguento. O que nós tentamos por anos da nossa vida, na bebida, na droga, na vida errada, e não funcionou. Nele funciona. Nele eu posso todas as coisas. Tudo posso naquele que em quem eu estou ligado. Abacuque 3, 17 e 19 diz: ainda que as figueiras não produzam frutas, as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Você entende que talvez anos pregando, confia em Deus, confia, e para a pessoa não faz sentido, ela não consegue, ela quer, mas não consegue, porque ela não entendeu que tem que estar nele para isso funcionar. Essa confiança é alguém que eu não vivo de mim mesmo, não vivo na minha força. A esperança, ela não está na força do meu braço, ela está nele. Os meus olhos olham para ele. Para mim é difícil. As pessoas chegaram e disseram para Jairo: Jairo, sua filha se foi. E na hora a bateria não suporta, a estrutura não suporta. E Jesus olhou para ele e percebeu isso, que ele não ia aguentar. E Jesus virou para ele e falou assim: continue crendo. Ajuda-me a confiar. Jairo, eu vou lá na sua casa, eu vou com você, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Alguém acredita nisso? Você consegue confiar desse jeito? Que Ele está segurando a sua mão agora? Consegue isso? Jamais te deixarei, jamais te abandonarei, você é meu. Confia. Quando Davi olha para o gigante Golias, Davi fala para Golias: Golias, você cometeu um erro, porque você pensa que você me afrontou, mas para mim o viver é Cristo. Importa que Ele cresça na minha vida e eu. Não foi a mim que você afrontou, foi o Senhor dos exércitos que você afrontou. Não anote isso, falo eu aqui, um pensamento meu. Eu imagino Davi falando para Golias: não foi comigo que você mexeu com quem é maior em mim, o Senhor dos exércitos. Eu acredito, falo eu, que Golias viu isso. E eu vou dizer algo para você: as pessoas verão quão grande é o seu Deus,
as pessoas verão quão grande é o seu Deus. Maior é o que está em você, muito mais são os que estão do seu lado. Não é na sua força, é na força do Senhor que você vai vencer. Confia. Vamos lá, vamos terminar. Esperar em Deus. Imagina, gente, você falar para uma pessoa desesperada: espera em Deus, espera. Ela não quer ouvir isso, ela espera. Esse esperar é que Deus está trabalhando. Você pode falar para a pessoa lá assim: Deus está trabalhando na sua vida. E aí, se uma pessoa consegue acreditar nisso, mas que loucura é isso, que processo é esse, que trabalhar doloroso é esse? Então, mas acredite, Ele tem o melhor preparado para a tua vida, Ele tem planos com a sua vida. A sua história não acabou, a sua história não acabou. Espera nele, Ele está construindo algo. Talvez Ele vai restaurar todas as coisas para produzir vida. Aprende a esperar dessa maneira, que não é você, é Ele. Salmo 40, 1 e 2 diz: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, porque eu esperei nele. Eu não tinha mais força, né? Ele está dizendo como se eu perdi o chão, mas Ele firmou os meus pés sobre algo que eu posso confiar, e me tirou de um desespero de incerteza. Então eu posso esperar nele. Nós cantávamos, eu sei que ninguém conhece. Porque Ele vive, posso crer. Até chorava, né? Então, mas esse esperar é cantar essa música. Porque Ele vive, espera amanhã, tem um amanhã. Talvez hoje à noite, hoje o dia, seja aquele momento que há choro, gente, e é real, existe isso é real. Mas eu vim pregar para você, e de uma forma até profética: tem tempo para acabar o choro, e virá a alegria de Deus sobre a sua vida. Espera nele, e o mais Ele fará. Você crê nisso? Salmo 130, versículos 5 e 6. É por isso que espero o Senhor agir. Na sua palavra coloco as minhas esperanças. Eu espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela chegada da manhã. Sim, mais do que as sentinelas pela chegada da manhã. Eu estava falando isso num lugar, esse texto, e uma pessoa que militar que pega, o Bruno estava aqui, ele sabe explicar, pega plantão é médico, né? Serviço, tira serviço, é militar médico, misturou tudo ali. Tira serviço, né? Pega lá, vai ser sentinela. Eu estava falando sobre esse texto, a pessoa levantou a mão e falou: eu sei o que é isso. Eu sei o que é pegar a noite inteira, virar a noite inteira, e quando o dia clarear, você ficar esperando ser rendido por outra pessoa. Ele falou: eu sei o que é isso. Eu falei: foi isso que o salmista disse. Eu espero ser rendido pelo Senhor, no meu choro, na minha luta, na minha dificuldade. Eu espero que essa noite triste acabe. Eu espero que o choro dessa noite acabe. Eu estou aqui esperando, desesperado, porque eu decidi confiar em Deus, e eu sei que Ele virá me socorrer, Ele virá. E eu termino, gente, por último. Você vê que são coisas que é muito difícil, né? Para quem não vive uma realidade, falar é fácil, viver, confiar, esperar, não faz sentido. Para alguns isso é fácil, confiar em Deus, porque já vive nele.
Uma pessoa que confia em Deus dessa maneira só tem Ele. Eu não tenho outro bem além de Ti. Tu és o meu maior tesouro. Eu não tenho onde. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde eu corro? Para quem vive assim, o viver é Ele, completamente Ele. Confiar é fácil. Ele é a razão de tudo. Ele é a fonte de tudo. É muito bonito ouvir testemunho de pessoas que viveram isso nele. Não tinham nada, não tinham o que comer, não tinha como sair dessa, não tinha. E ele apareceu. Alguém sabe do que eu estou falando aqui? Confia fácil, porque o que ele fez uma vez, ele pode fazer de novo. E eu termino. Viver a vontade de Deus. Para quem já vive isso, gente, é muito fácil. É tudo o que ela quer. O que eu mais quero. A pessoa vai dizer isso. O que eu mais quero é viver a vontade de Deus para a minha vida. Não quero outra coisa. Não quero outra coisa. Porque o caminho de Deus é perfeito. Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Gente, é necessária uma transformação. Tem que acontecer. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Porque para mim o viver é Cristo. Então eu não quero outra coisa. Não quero. Eu quero experimentar essa vontade. Eu queria que você recebesse o que eu vou falar agora. Deus tem uma vontade para a tua vida. E os planos dele não são os seus. São melhores que os seus. Alguém tinha que dizer: eu quero esses planos. Eu abro mão dos meus para viver esses. Esses planos não falham. Esses planos prosperam. Confia. Espera. Curva sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Por favor, por favor, confia. Deus está falando com alguém aqui. Confia. Confia.